Salve, salve galera! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Surf 360. Todo mundo que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, também no Spotify, ou para você que chegou por aqui também pelo nosso Instagram, @surf360_. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Surf 360. Tô aqui do lado do meu parceiro Thiago Blum, junto por aqui mais uma vez. Tudo bem, Blum? Beleza, Mal, pessoal ligado no nosso podcast. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Eu sei bem por quê. Principalmente porque, para quem não lembra, eu tenho certeza que você lembra, foi o primeiro cara que nós entrevistamos nesse projeto que a gente tem já há alguns anos de Surf 360. Em 2019, quando nós iniciamos esse nosso projeto do Surf 360, foi nosso primeiro convidado e Parceiro hoje antigo esse aí. tá aqui com a gente para bater esse papo mais uma vez. Grande Ian Gouveia, diretamente de Maresias ou de Pernambuco, do Brasil, do mundo. De todas as partes do Brasil. Boa tarde, galera. Pô, amarradão de estar aí com vocês, Thiago, Mal. E vamos trocar essa ideia aí que vai ser bacana. Boa, uma honra receber o Ian por aqui. É muito legal pra gente poder bater esse papo. E é isso, né? É um convidado que a gente recebe de coração mesmo por ter feito parte dessa nossa história do Surf 360. E eu vou contar um bastidor aqui pra gente começar. Eu enchi o saco do Ian. Pô, você tem que ir lá. Ele falou assim, pô, eu vou. Aí chegou um momento que eu falei assim, ó, cara, não te encho mais. A hora que você puder, me avisa da sua agenda. Aí na véspera da gravação aqui ele me ligou, falou assim, tô indo. Eu falei, pô, então... Te encheu muito o saco assim mesmo, Ian? Sempre tinha lá aquela mensagenzinha ali do Blue. Sempre quando acabava um campeonato, que ele sabia que eu talvez ia passar por São Paulo, eu tava lá, mas eu falei, calma, uma hora vai dar certo. E aí, pô, era ontem, domingo à noite, eu falei, Blum, acho que eu tô indo pra São Paulo amanhã. Tenta encaixar aí que a gente faz aí. Deu certo. E legal que o Ian participou da nossa história, né? Sendo o nosso primeiro convidado do Surf 360 lá atrás, em 2019. E a gente tá entrando pra história do Ian também, porque é a primeira vez que ele participou de um podcast, né? Tá a gente vendo? tava conversando aqui nos bastidores. Mais fácil cair na água ou participar de um podcast, Ian? Não sei, vamos ver agora. Primeira vez. Realmente, pô, escuto bastante podcast. Escutei todos do Surf 360 e sempre que tô dirigindo, né, moro em Maresias, carro toda hora, então sempre põe um podcast, então muito maneiro aí de estar participando de um e irado ser com vocês. Mas, pô, você é um cara que se dá bem nas entrevistas, né? Porque a gente tem alguns casos, assim, de galera que foge mesmo, que corre da gente, não gosta de dar entrevista, é difícil arrumar um espacinho, mas você manda bem, já se adaptou, tá acostumado, é muito tempo já, Ian? Cara, desde pequeno, né, e meu pai sempre ensinou ali um pouco disso, dessa parte, né? Meu pai também sempre foi super bem, né, em frente às câmeras e tal. Tem até filme, pô. Mas eu sempre fui um pouco envergonhado assim, mas pô, de tanto, né, praticar aí já há vários anos na estrada, acaba se acostumando. Como é que tá essa correria aí, segundo semestre? Foi um primeiro semestre, mais pro final do primeiro semestre bem corrido, com alguns títulos. E agora esse segundo semestre para tentar a reclassificação para o Challenger ou mesmo conseguir a vaga ainda, dá tempo de conseguir a vaga para o CT. Como é que você está nessa correria? Isso aí, cara, tem sido um ano bem cheio, assim, né? Foi um primeiro semestre bem corrido, muitos campeonatos, muitas emoções. Eu tava conversando com a minha equipe agora esses tempos com o pessoal que cuida da parte mental minha, que eu acho que agora nesse semestre eu fechei um ciclo de um ano que começou no segundo semestre do ano passado, que eu vinha de uma baixa muito grande, pós-pandemia ali, eu tive muitas lesões, possibilidade de ficar fora do challenge, de, né, conseguir correr atrás do meu sonho que é voltar para o WCT. E comecei o ano de 2022 perdendo todos os eventos de cara. 2021 tinha perdido tudo de cara, não tinha passado uma bateria. 2022 também. Fui passar a bateria só no US Open, que foi o campeonato que eu acabei de voltar. Então, realmente foi pós o US Open do ano passado que, com muito trabalho da minha equipe, a gente conseguiu colher bons frutos nesse ciclo de um ano que fechou agora. Ano passado, né, tive finais em WQS, em Brasileiro, e não consegui a vitória, mas continuei persistindo ali.
E esse ano eu tive um início de ano incrível. Pude vencer 2 eventos super importantes para mim, que realmente eu sou um cara que não me emociono muito e essas vitórias eu me emocionei bastante porque eu trabalhei duro. Saquarema Festival 5.000. Saquarema Festival, que era um WQS, a última vez que eu venci um WQS foi em 2016, então estava num jejum bem grande. E tive o privilégio de vencer a primeira etapa da história do Dream Tour, né? Foi em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Exatamente, tem tudo para ser, né, um circuito aí que vai ter grande prestígio, vai ser, né, super importante aí para tantos atletas. Então, esses 2 eventos foi muito marcante assim para mim. E de bônus ali tive 2 vitórias em eventos de tubo, né? Em Maresias ali, o Maresias Shootout e o Paúba Super Tubos. Em casa, aí foi uma coisa mais caseirinha, mas boa, pô, legal demais. Foi aqueles eventos que a gente tem, que a gente leva na brincadeira, na diversão, mas quando você vai bem nesse tipo de evento, você ganha uma autoconfiança para os outros eventos. Não é à toa que eu venci o Maresias Shootout e esse evento me deu uma confiança e na sequência, a semana seguinte foi o Xangri-Lá, eu venci Xangri-Lá. Mesmo não tendo nada a ver uma coisa com a outra, de jeito de onda e tudo? De mar, de tudo, só que aquela sensação de vencer um evento traz uma certa confiança, né? E aí eu venci 3 eventos na sequência, né? Que foi o Maresias Shootout, aí foi o Xangri-Lá e depois Saquarema. Só que tudo isso, assim, para mim, esses eventos era uma preparação, era um treino, assim, meu foco principal, sempre, meu alvo principal esse ano era realmente o Challenge Series. Então, fui para a Austrália com 3 vitórias seguidas, falei, não, esse é o ano, mas o Challenge... Daqui a pouco a gente vamos falar bastante do Challenge, vamos chegar lá. Eu queria te perguntar para não passar batido, você falou que você teve um período de baixa com lesões, mas você citou a sua equipe mental. Você tinha uma baixa mental, é isso? Com a coisa da pandemia e com as derrotas? Cara, eu antes de começar... Eu saí do WCT em 2018, né? Então, 2019 eu tive um ano de readaptação no WQS. Foi um ano, assim, né, para digerir tudo que tinha acontecido, que tinha saído do WCT. Cada atleta lida de uma forma, né? Você vê, o Samuel saiu do WCT, já conseguiu meteu uma vitória. Tem atletas como eu que eu meio que digeri durante um ano, assim, não consegui já encaixar os resultados. Ainda, porque você estava com 25 essa época, é isso, né? 25? Agora eu não lembro. 2019, 4 ou 5 anos atrás, né? Isso. Muito jovem ainda. E vale lembrar que o formato ainda era outro, né? Você disputava o circuito todo e aí você ficou fora, não é como agora que tem, acho que até depois a gente pode falar também, é até mais complicado, né? Exatamente. Esse corte no meio, mas diga aí. E aí 2019, tal, assim, aí final de 2019 já estava me sentindo muito bem mentalmente. E aí, junto com minha equipe, com o Dani, preparador físico, o Edu e a Elisa, me preparando mentalmente. Eu tive um início de ano em 2020 incrível, que eu fiz um 5º em Fernando de Noronha e depois meti um 3º lá em Newcastle, na Austrália. Estava fisicamente muito bem, mentalmente muito bem. E minha forma física era a melhor que eu já tive até então. E aí veio a pandemia. E aí me quebrou porque eu tava naquela... Um atleta, às vezes, ele pega o ritmo, ele sai metendo resultado atrás de resultado. É muito comum você ver um atleta tá indo mal, só que de repente ele encaixa um resultado, encaixa 2, 3 resultados, pum, entrando no WCT. Então eu me via nessa sequência, assim, então eu falei, pô, vou entrar no WCT esse ano, certo. Aí veio a pandemia. Para quem não lembra, a pandemia, os campeonatos pararam de uma vez, tudo. como o mundo parou, né? Exatamente. Os campeonatos pararam e só foram voltar no final do ano. 2020 parou tudo. A gente foi ter um circuito brasileiro no final de 2020, com a antiga gestão da CB Surf, onde rolou 3 etapas. Então, você foi campeão. E ainda a minha forma que eu iniciei o ano ainda rendeu esse título no final de 2020, então ainda terminei, mesmo, né, por falta dos eventos, eu ainda terminei o ano em alta, porque eu estava tão bem mentalmente, fisicamente, que eu mantive o ano inteiro, mesmo assim, super confiante que os eventos iam voltar e eu ainda ia estar em forma, tinha que estar preparado a hora que voltasse e tal.
E aí, a gente só foi ter os challenges só em setembro de 2021. Então, foi um período de março de 2020 até setembro de 2021. Um ano e meio quase. Sem challenge, aquela expectativa, quando é que eu vou ter a oportunidade de entrar no WCT, e o WCT rolando, e a gente, pô, quando é que a gente vai ter a oportunidade de entrar? E aí, cara, ia ser só 4 eventos em 2021 para entrar no WCT. Então, primeiro ia ser uma perna só, tudo um atrás do outro. Ia ser Califórnia, Portugal, França, Hawaii. 2 dias antes da etapa de Huntington na Califórnia, eu machuquei o joelho, me lesionei. Aí, toda essa, sabe, essa ansiedade, alguns patrocinadores cobrando por, né, esse tempo todo sem competição, e aqueles que continuaram ali, né, ajudando, bancando e tal. Era o momento, né, de voltar a dar o retorno das competições para os patrocinadores. Eu estava com minha esposa grávida do segundo filho, então eu estava com muita coisa carregada, e 2 dias antes eu me lesionei. E eu tinha uma expectativa enorme de entrar no WCT aquele ano, porque eu ainda estava, né, surf em alta, fisicamente tudo bem. Aí teve essa lesão, aí daí começou a ladeira abaixo. Aí a cabeça... Porque junto com isso veio esse novo formato da WSL, de regional, sistema regional. E aí agora a gente não tinha que só preocupar com, além da preocupação de entrar no WCT, tinha que se preocupar de garantir o challenge para o outro ano. Então, eu lesionado, não estava arrumando nada, e então tinha a oportunidade de 2022 estar fora de tudo. Né? E vindo de uma alta que tinha sido o ano 2020. Então, cara, eu afundei assim, realmente, fui lá para baixo, aí foi um tempo que durou, mas serviu como aprendizado, e aí as competições começaram em 2022, ainda fui devagar, fui melhorando, e aí foi quando no segundo semestre engatou tudo e começou tudo a dar certo. Ô Ian, você acha que hoje em dia os atletas estão dando mais importância para esse aspecto mental? Porque o físico, obviamente, ele é muito importante, né? Você citou o trabalho que faz com o Dani. Inclusive, o Ian é o aluno nota 10 do Dani, né? Ele veio aqui, o Dani Wesugi, da Personal Boards. O Caio também foi bastante elogiado. Os dois receberam nota 10 do Dani nesse trabalho físico. Mas esse lado mental, porque depois do tricampeonato do Gabriel, ele tira um tempo também para cuidar da cabeça. No ano passado, em Saquarema, a gente conversou com o Ítalo, e ele disse que num determinado momento ele também pensou em parar para dar um respiro nesse aspecto mental. E principalmente depois da pandemia, né, com tudo que aconteceu, você acha que hoje está todo mundo olhando com uma atenção maior e com a devida atenção para preparação mental, que não é só o físico de você saber o que você precisa fazer na água, mas se você não tiver com a cachola boa também vai ser mais difícil de poder encaixar tudo? Cara, sim, hoje em dia o mental ali faz parte de uma grande porcentagem ali do que acontece nas baterias ali, né? Principalmente no WQS. Porque no WCT, logicamente, também, né? Principalmente para aqueles que estão lidando com título mundial, vaga de Olimpíada. E no WQS, cara, é impressionante, porque você tem que ter um mental muito forte, porque o pulo é muito grande do WQS pro WCT. Você muda de vida, né? No WQS você não faz dinheiro. Você entra no WCT, você começa a fazer dinheiro de verdade, já pode sonhar em comprar uma casa, aí você vê que tudo aquilo que você se dedicou a sua vida inteira, que era para ser, você entra no WCT, você, caramba, consegui. Então essa classificação para o WCT é muito importante, e hoje em dia o mental é tudo, porque surf no WQS ali, cara, os mares são mares ruins. Então, a performance ou a habilidade do atleta nem sempre vai contar. E o mental, a estratégia, como o cara tá de cabeça ali com aquele momento, com as decisões que tem que tomar, faz parte de uma grande porcentagem. Então, o atleta que não está fazendo um trabalho mental dentro do surf, competição de surf esse ano, hoje em dia tá ficando para trás. Eu acho que não existe um atleta de surf hoje em dia não ter uma equipe
não ter um trabalho físico, nutricionista, essas coisas que sempre tinham, né? Mas agora o trabalho mental realmente... Cada vez mais profissional, né? Eu acho que cada vez mais profissional, cada vez mais importante para lidar tanto nesses momentos decisivos de conquistar as coisas que você está almejando, quanto lidar com os, né, principalmente as horas da baixa, quando você está lá embaixo. Realmente para mim, nossa, para mim ter a Personal Boards, né, o Edu e a Elisa são 2 grandes profissionais e me ajudou bastante, né, nessa parte mental. O Dani também foi um cara que sempre está ali acreditando em mim, sempre me incentivando muito. Então eu tenho um privilégio enorme de ter essa equipe Personal Boards cuidando de mim, né, por trás. E também a família, né, cara? Eu tenho muita sorte de ter uma família que me apoia bastante, minha esposa segura várias barras, né? A gente tem 2 crianças, então para eu ir trabalhar, alguém tem que estar cuidando das crianças e ela faz esse papel muito bem para me deixar tranquilo para viajar e seguir em busca dos nossos sonhos, né? Então, tem o trabalho, né, a parte da equipe, você tem que ter uma equipe por trás do atleta e também a parte familiar é super importante. Cara, você falou agora há pouco que não se emociona muito com as vitórias. Acho que você lida bem e de repente fala, pô, beleza, fiz meu trabalho e tal. Pelo menos foi o que me sugeriu quando você falou isso. E as derrotas? Você é um cara que alimenta muito a derrota ou você consegue virar a página rapidamente e falar, pô, semana que vem já tem outro campeonato, já começa a pensar? Ou você fica naquele negócio de remoer. Podia ter feito tal coisa, tal, isso de repente pode te prejudicar? Cara, essa é foi o meu maior aprendizado nesse período de baixa que eu tive para agora. O surfista, cara, vai perder mais do que ganhar. Acho que em qualquer esporte, né? Muitos esportes você vai perder mais do que ganhar. E a gente, cara, viaja lá para Austrália, né? Gasta muitos R$ 1.000. E muito né? Parte física. Cara, você, tipo, pode ir lá, perder de cara e sair no negativo, não vai fazer dinheiro, não vai fazer ponto, não vai fazer nada. E você tem que estar muito forte e preparado para isso, porque você vai estar lá no outro lado do mundo e pode ir super mal no evento, pode pegar até o mar que não tem onda, e você pode até não ficar em pé na prancha, acontece em 30 minutos. Então, você tem que aprender desde cedo muito a lidar com as derrotas, porque o circuito mundial é punk. Então, nesse período que eu perdi muito, né, pós-pandemia até agora, antes do segundo semestre do ano passado, eu trabalhei bastante isso, porque realmente quando eu estava perdendo, eu estava já pensando, pô, o que eu vou fazer? Será que é competição que eu quero mesmo? Porque quando eu era moleque, naquela época de revista, vídeo, foto, capa de revista, eu ia muito bem nessa parte de free surf. E eu sempre, na minha carreira, assim, quando eu fui crescendo, virando júnior pro profissional, eu tinha meio que essa divisão, assim, pô, será que eu quero ser surfista profissional ou eu quero ser um free surf? Eu tinha até essa pergunta por parte do meu patrocinador principal, a Hang Loose. Porque eu ia super bem nessa questão de free surf e nas competições não ia tão bem. E aí o patrocinador ali, e aí, falando pro meu pai, né, pô, será que a gente não põe ele pra ser free surf e tal? E aí, não, aí meu pai, não, deixa ele tentar mais um pouco na competição e tal. E aí, nesses momentos agora, né, quando eu tava perdendo muito e tal, sempre vinha aquelas coisas, pô, será que não tá na hora de eu parar com as competições e pegar onda boa, ficar com a cabeça leve, só surfar onda boa? Eu posso fazer isso, porque eu tenho esse caminho que eu posso escolher também, de ser um free surfer. E só que aí eu falei, não, eu quero competir, então tem que aprender a lidar com esses momentos, com as derrotas. Então, mas no momento que você perde, por exemplo, você falou da Austrália, você vai pra Austrália, atravessa o mundo, tal, não sei o que, perde. Bate aquele negócio, pô, queria voltar pra casa, cara, queria ver minha família. Ou você já tem um trabalho que você pensa assim, cara, eu tenho que focar pro meu treino, continuar aqui treinando até acabar essa etapa, pra ir pra próxima, tal.
deve ser um desafio grande para o ser humano. É um ser humano que, né, Sim. tem que lidar com a situação ali. Cara, hoje em dia, quando eu perco num evento, por exemplo, na Austrália, eu já olho, logicamente, né? Tenho minha família, pô, voltar para as minhas crianças é show de bola, né? Mas o pensamento sempre é... A gente tem muitos eventos, um atrás do outro, então o pensamento sempre é voltar para casa rápido para ter mais tempo para se preparar para o próximo. Então, a gente vai ter evento na Austrália e depois de 3 semanas na África do Sul. Pô, perdi no primeiro dia da Austrália. Pô, se eu voltar agora, trocar passagem e voltar para casa rápido, eu vou ter 1 semana a mais para treinar para a África. Então, vou ter, em vez de 3 semanas, vou ter 4 semanas. Então, essa semana extra é chave de ouro para chegar melhor ainda no outro evento. Então, hoje em dia o pensamento é esse. E quanto às derrotas, assim, cara, eu tenho ido super bem com elas, porque já aprendi que não adianta ficar naquela coisa de... aquele remorso, aquela coisa ruim, aquela sensação de funeral, não tem o que fazer, faz parte do processo, você perde assim, até aprendi num seminário de jiu-jitsu do Fábio Gurgel, que ele falou que, né, tem pequenos processos, assim, você dá o zoom out, assim, você olha de fora, aquilo ali é só uma pequena parte do processo que você vai passar e depois vai passar, assim, é muito pequeno aquilo por tudo que você tem, que você vai conquistar, que você vai passar. Então, eu comecei tipo, deixar passar, assim, tipo, pô, perdi, vi os erros, vi o que aconteceu, a gente vai trabalhar e bora pra próxima. Então, foi super importante para mim nesse ano, porque os challenges são os eventos que eu mais estava preparado, focado para ir bem, e foram os eventos que eu fui pior esse ano. E eu tive que lidar muito bem assim com esse lance da expectativa e tal, e eu, cara, tô super bem, mesmo não tendo ido bem nos eventos challenge, foram 4 até agora, eu tô super tranquilo mentalmente e tenho certeza que uma hora a oportunidade vai vir e eu vou estar preparado para fazer meu trabalho. Eu já quero te ouvir, Ian, sobre essa questão sua temporada do Challenger também, mas você, em uma das suas respostas agora, né, disse sobre o sentimento de poder chegar ao circuito mundial, né, de chegar à elite, que ali tudo muda. Até numa questão de reconhecimento, uma questão financeira de tudo que você também tem como objetivo na vida, você falou até de poder comprar uma casa, enfim, tudo mais. Sua estreia no CT, 2017, né? Você se lembra qual foi o sentimento ali para você? Porque ao mesmo tempo que você tinha a questão do free surf, de que não desempenhava bem, e aí você chega, você atinge a cereja do bolo, como a gente fala, né? Que é poder estar entre os melhores do mundo. Esse sentimento para você de estar ali em 2017 pela primeira vez entre os melhores, como foi essa temporada para você? Tudo que passava na sua cabeça de poder estar ali do lado daqueles caras? Cara, foi muito maneiro. Foi algo assim que vai ficar marcado para sempre, né? Porque, querendo ou não, né, sempre teve uma expectativa de todo mundo pelo sobrenome, né, Gouveia, de me classificar, de entrar pro WCT, mas toda essa pressão, essa coisa do nome, eu sempre levei super tranquilo isso, nunca tive nenhuma pressão, sempre levei só coisa positiva disso. E foi no ano de 2016, foi nesse ano aí que eu tomei o puxãozinho de orelha do patrocinador. E aí, ele vai ser free surf ou vai ser competidor? E aí meu pai falou, deixa mais um ano de competidor aí. E aí coincidiu também que minha esposa estava grávida da minha primeira filha, da Malia. E aí gerou um certo amadurecimento forçado ali, né? Pô, agora tem que ganhar campeonato para comprar fralda. Então teve 2 puxão de orelha ali que, cara, no final do ano de 2016 eu tive uma sequência incrível na Europa. Fiz 2 finais seguidas e um 3º lugar num evento challenge. E aí fui pro Hawaii precisando passar uma bateria, tava lá com a família inteira, meu pai, minha mãe, eu passei essa bateria em Sunset e me classifiquei, consegui a classificação tão sonhada pro WCT, né? Era uma sensação muito estranha, porque eu nunca tinha ido muito bem nos rankings, assim, em geral. Eu tava há 4 anos fazendo o WQS full time para entrar pro WCT e eu só terminava em 90 do ranking, 100 do ranking.
nunca tinha tido uma oportunidade de entrar no WCT, assim, de estar bem mesmo. E quando veio, eu consegui aproveitar. E eu, né, fiquei muito feliz por isso, porque a gente vê exemplos de vários atletas que batem na porta muitas vezes. Aí vem aquele trabalho mental que o cara não consegue quebrar essa porta. E eu tinha um amigo muito próximo, que é o William Cardoso, né, que todo mundo conhece a história dele, que, cara, ele ficou mais de 10 anos, né, acho que 12 anos, não sei, para entrar no WCT, e teve 4 vezes que ele não entrou porque escorregou a perna numa onda, não entrou porque caiu numa batida, né? Então, sempre tinha aquela pulga na orelha. E quando eu tive a minha primeira oportunidade de conseguir quebrar essa barreira, eu falei, nossa, tipo, realmente sei lá, a sensação é muito louca, porque você fica, é um alívio muito grande. E aí a hora que você vai fechar contrato com o patrocinador, que você vai ver que você vai competir lá do outro lado do mundo e você já tem um dinheiro garantido, porque no QS, naquela época, você ia competir, tinha fase que não ganhava dinheiro, então você ia lá sem saber se ia voltar com o dinheiro para casa, e no WCT você já vai sabendo que, pô, pelo menos vou voltar com dinheiro para casa, vai ter dinheiro na minha conta entrando, então realmente é um trabalho que você é remunerado sempre que você for trabalhar no surf, no WCT você é remunerado. A adrenalina é tão boa que o Jadson gosta, sempre deixa pro final. Deixa pra última, né? O Jadson é o cara que fica, a última bateria. Inclusive no ano que eu entrei, o Jadson, só eu e ele, aquele ano passamos no QS. E ele... Foi Sunset, né? Foi, ele teve uma bateria lá incrível, que ele ganhou acho que do Joe Paxson, Jordan Smith, sei lá, e passou aí. Aquele ano foi eu e ele que nos classificamos. E, cara, o primeiro ano do WCT 2017 pra mim foi, tipo, aquele ano fantasia, assim. Eu tava no mundo... Era uma criança de 8 anos de idade na Disney. Porque eu ainda classifiquei em tempo de competir com caras que competiram com meu pai, né? Como o Joe, Mick... Kelly tá até agora, então quem se classificar nos próximos 10 anos vai competir com o Kelly ainda. Mas, pô, Kelly é o meu ídolo máximo. Sempre, quando eu era menor, meu pai e Kelly. Eram os dois que eu torcia. O Kelly, até contra brasileiro, eu torcia pro Kelly. Não conseguia, fanzaço. E até a única lycra que eu pedi de alguém foi do Kelly. Inclusive, eu enquadrei essa semana, vou pôr lá em casa o quadro do Kelly. Mas aquele primeiro ano foi um ano de fantasia. Pude viajar com a minha família em 2017 a lugares que eu viajei com meu pai, quando meu pai estava no tour e acompanhava com ele. E competia contra o Joe, contra o Mickey, contra o Kelly. E, cara, fui aproveitando ao máximo. Não tinha esse negócio de atleta, de foco, de treinar. Foi um ano que eu esqueci tudo e estava ali vivenciando ao máximo o WCT. Se eu perdia o campeonato no início, eu tava lá em todas as baterias assistindo, viciado. Igual criança ficava atrás da TV assistindo quando pequeno. Sempre assisti todos os eventos, todas as baterias, realmente viciado naquilo. Eu era assim em 2017, né? E aí consegui a reclassificação pro 2018, no final do ano, né, em Pipe. Que é a história do cabelo, né? Que foi o meu melhor resultado no WCT, né, que eu fiz o terceiro lá. E aí, 2018 foi quando eu falei, caraca, eu tô realmente, caraca, tô aqui na elite, agora eu preciso ver o que eu quero, né? Tipo, agora tem que conquistar meu espaço, tentar chegar o mais na frente possível, ver até onde eu posso ir. E aí, 2018 já foi outra história. Quem que é o cara mais casca-grossa que você enfrentou? O cara mais... que você fala assim, cara, tirando o Kelly, vai. Porque é ídolo, não conta. Ídolo é outra coisa, né? E o lugar mais complicado pra competir, a onda mais complicada de competir? Cara, de atleta, assim, cara, nunca tive uma pessoa, assim, geralmente alguém sempre tem um cara que rola uma rivalidade, assim, né, que competiu Pedra no sempre. sapato, né? Mas eu nunca tive alguém específico, assim. Nem no Brasil? Não, porque eu nunca fui na minha época de júnior, assim, tal, eu nunca fui o cara que era destaque sempre ali. Eu sempre fui aquele mediano que de vez em quando beliscava a vitória ali, de vez em quando ganhava um, ganhava outro. Então não era aquele cara que tava sempre na ponta ali disputando e com a rivalidade batendo de frente com alguém, né? Então, nunca tive, cara,
E uma onda difícil de surfar? Mas uma onda difícil de surfar, de competir, cara, que eu odiava quando o campeonato ia pra lá, falando do circuito mundial, né? Era o Wiki Pop lá, em Bells. Quando ele saía do Bells Bowl e ia pra aquela direitinha mais embaixo. Tá. Eu acho aquela onda difícil pra caramba, surfar de backside. E é muito rápida, e quando vai pra lá, geralmente é quando o mar tá pequeno, então eu tinha dificuldade de surfar essa onda, e eu acho que eu competi 2, 3 vezes lá e perdi todas. E a que você mais gosta? Cara, minha onda favorita que eu mais gostei de competir, e foi onde eu fiz uma das melhores sessões de free surf da minha vida, foi em Cloud Break. Tá. Foi... em 2017 foi a última vez que teve Cloud Break, né? Até tá tendo uns boatos que acho que talvez vai voltar pro ano que vem, né? E esse era um evento que eu sempre, tipo, caraca, eu quero muito competir na minha vida em Cloud Break, porque durante o evento só tem as 2 ilhazinhas ali, que é Namoto e Tavarua, e, cara, todo mundo fica nessas ilhas, todo mundo do evento, então você tá ficando ali confinado com todos os atletas. Então, era 2017, o ano que eu tava amarradão com todo mundo, aí, pô, tava ali na piscina de boa, e pum, brotava o Kelly e começava a conversar com você. Eu, caraca, que animal! E coincidiu também de ser o meu melhor evento até chegar a Pipe no final do ano, né? Esse evento fiz um nono e... As fiz esquerdas. Né? Fiz uma bateria incrível com o Owen, que eu tirei um 8 e um 7 blau, no final ele precisava de 9,20, tirou um 8,90, quase virou. E até então ele era um dos melhores surfistas naquela onda. No ano anterior, ou na última vez que ele tinha competido, ele tinha feito 2,20, né? 2,20, né? Então foi muito irado esse evento de feed. Mas lógico, Pipe e Chopo também são 2 lugares que eu sempre olhava bastante, assim, que eu queria competir. Chopo nunca dei sorte, os 2 dá pra você ter que eu competi lá, tava mó marola, nem parecia Chopo. E o Pipe Master foi legal, não peguei nenhum Pipe clássico, mas em Pipe eu já tive a oportunidade de competir antes durante os Volcom Pipe Pro, que era um WCS que tinha, e já competi bastante Pipe, então sempre bom também. Ian, você disse que sempre soube muito bem separar a questão do seu sobrenome, né? Enfim, por toda a pressão e expectativa por causa do seu pai também. Como foi a sua relação, né? Desde quando você optou por surfar, para tornar isso a profissão da sua vida, né? A sua vida inteira, né? Porque você passa viajando grande parte da temporada, longe da sua família também. Toda a participação do seu pai nessa sua decisão, foi por causa dele que você escolheu esse caminho, porque não só para ter como um hobby, né? Mas da sua vida mesmo de profissão que você faria e provavelmente vai fazer enquanto estiver em ação. E como é essa relação de vocês hoje ainda? Ele ainda palpita, fala muita coisa ou não? Não, meu filho já está com 30 anos, agora ele faz o que ele quiser, lavou as mãos ou não? Ainda há essa relação de pai e filho mesmo hoje no sentido do surf de competição, você escuta bastante os conselhos que vem do seu pai? Não, sim, não, até hoje, né? Depois de toda a bateria sempre rola aquelas mensagens, né? Mas lá na minha casa, quem foi o coach mesmo, quem puxou a orelha e xingava, reclamava era minha mãe. Que foi coach do meu pai também, era a mesma coisa com ele. Então, né, quem pega mais no pé sempre foi minha mãe. Mas, lógico, meu pai também, né? Sempre ali, depois das baterias, sempre passando feedback, o que acha. Mas, cara, voltando lá para trás, né? No início, eu nasci em Recife, a gente morava lá em Recife, na cidade mesmo, tinha casa de praia em Porto de Galinhas, então eu era um garoto que surfava só de final de semana, realmente gostava mais de futebol, sonhava em ser jogador do Sport Recife. E aí, chegou em determinado momento, meu pai decidiu ir para o sul, para Florianópolis, para, de repente, dar uma oportunidade de carreira no surf para os filhos. Ele nunca obrigou a gente a surfar, nunca botou pressão, nada do tipo, realmente deixou tudo acontecer naturalmente. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, foi quando eu fui para Floripa, e lá já tinha um trabalho incrível da FECA Surf, que é a Federação Catarinense de Surf, com competições, categorias de base e tudo mais. Era algo muito avançado, assim, que eu nunca tinha visto. Quando eu cheguei lá, pô, tinha molecadinha de 6 anos de idade, 8 anos de idade, 10, tudo com patrocínio, adesivo na prancha,
prancha tamanho 4,8, 4,5. A minha prancha ainda era uma 5 e tanto. Eu só ia no corte. Eu falei, caraca, aquilo ali me despertou esse querer, assim. Só que quando eu cheguei lá, tipo, eu só ia no corte. E o nível da molecada era muito alto. Só que aí, realmente, partiu de mim mesmo essa vontade. E sempre desde muito pequeno, sempre fui muito determinado, assim. Sempre acordava cedo para surfar, treinava, água, sempre queria surfar. Tanto que a gente ia nos eventos brasileiro amador, os técnicos, pô, Ian, aguenta um pouco, segura essa vontade de surfar aí pra bateria, não gasta ela agora não. Mas aí foi isso, aí fui evoluindo ali em Florianópolis, competi meus primeiros eventos e sempre super tranquilo. Meu pai sempre foi de boa e é aquela coisa que eu comentei antes, né, a galera sempre teve isso do nome, né, de achar que eu tenho algum tipo de pressão, algo do tipo. O que rolava era tipo, privilegiado, tem patrocínio por causa do pai, essas coisas e tal. Mas isso, cara, eu sempre escutava essas coisas, mas sempre ficava tranquilo. Sei que eu me dediquei bastante, tudo que eu conquistei até aqui foi por mérito meu, por dedicação, por tudo que eu trabalhei, né? Logicamente, junto a toda a minha família. Você ouviu muita comparação entre você e seu pai? Isso era Cara, inevitável, assim? Não, vou te falar que não. Ainda bem. Não tem nem como. Se o cara começasse a se comparar, cara, meu pai é melhor. Já ia cortar lá, meu pai é melhor. O estilo é completamente diferente. Total. Não, em relação às coisas do meu pai, assim, sempre só peguei as coisas positivas, porque, né, ele, mundo afora e tanto no Brasil, né, sempre foi super bem elogiado, as pessoas sempre gostou bastante dele, então eu sempre tive a oportunidade de ser bem recebido em todo lugar que eu fui. Então isso foi algo super positivo e bom. Cara, são muitas viagens por ano, muitos anos de viagem. Com certeza tem muitas boas histórias. Você tem um canal no YouTube, não sei se você tá tão ativo agora, um pouco menos, no Yamou, né? E tem algumas coisas lá. Tem algumas histórias legais que você pode contar? O Alex contou uma do DVD aqui, outro dia entregou o DVD, né? Uma história de um... Se tiver alguma do DVD, não conta, senão ele vai começar a achar que é perseguição também. Escolhe outra. Pior que tem uma muito boa que é com ele. Não, então pode. Então conta. Não, mas sei lá, umas 2 ou 3 histórias legais, assim, que marcaram, que são as coisas de... Cara, são inúmeras, realmente. Se você pegar cada atleta do circuito mundial pra contar as histórias e... Cara, são muitas, e histórias que você vai falar, cara, não é possível. E histórias de roubada que as pessoas falam, né? Vida de surfista é 1000 maravilhas. Perrengue chique. Se pega um perrengue chique desse, sai chorando. Mas, cara, são muitas. Mas já que a gente falou do DVD aí, tem uma... Cara, a primeira vez que a gente foi pra França, correu uma etapa do WQS. Ninguém falava francês e naquela época acho que também poucas pessoas... Não, eu falo naquela época como se fosse, né, a época do meu pai, né? 30 anos atrás. Não, mas isso foi em 2012, sei lá, por aí. A gente não falava francês e era difícil a comunicação em inglês com os franceses, que taxistas, essas coisas, eles não curtiam muito... Não fazem questão, né? Eles não curtiam muito que a gente falasse inglês com eles. E aí a gente tava eu, o Gessé Mendes, Thiago Guimarães e o David Silva. E o Santiago Muniz. E a gente pegou 2 táxis, só o Gessé tinha ido pra França e sabia explicar onde era a casa e tal. E a gente pegou 2 táxis e falou pro nosso taxista, só segue. Segue os táxis da frente. Mas nem sei como que a gente falou isso pra seguir, né? Tanto que eu acho que ele não entendeu e deu ruim, porque aí todo mundo entrou no carro, no táxi, ia pra Lacanau, ia ser não sei quantas horas de carro, e, cara, todo mundo dormiu por causa do fuso horário. Cara, só sei que eu só acordo com o taxista batendo no vidro do carro, assim, muito forte, e xingando a gente tudo que é nome, em francês, e a gente, que foi? Eu acho que ele ficou estressado, que todo mundo dormiu, acho que ele não seguiu o cara, e ele não sabia o que a gente ia fazer. Aí a gente, todo um sonolento, assim, não entendendo nada, eu só fui entender quando o cara pegou um canivete e começou a cortar as fitas rec da prancha. Começou a cortar as fitas rec da prancha, porque o cara queria tirar as pranchas e queria jogar a gente no meio da rua, literalmente. Cara, ele começou a cortar a fita e a gente, não, que é isso, não sei o quê.
E a gente tentando ver e ninguém tinha euro, a gente tinha que ir no caixa tirar dinheiro, todo mundo moleque. Aí um foi tirar dinheiro e, cara, o cara ficou indignado. Eu só sei que uma hora a gente tirou todas as coisas e ele pegou uma mochila de alguém e queria levar como pagamento essa mochila. E o outro táxi sumiu. Não, o outro tinha sumido, tinha se perdido. A gente nem sabia. E ninguém tinha ido. Então a gente tava numa calçada em algum lugar, acontecendo tudo isso. E, cara, ele pegou uma mochila para levar como pagamento, sendo que o David estava tirando dinheiro e nessa mochila tava todos os documentos, dinheiro em dólar, não era euro, tipo do GSE, que tinha deixado a mochila no nosso carro, sei lá, sei que o cara ia levar. E eu só sabia falar pá bom, que é que é ruim, né, sei lá, pá bom que não tá bom em francês. Pá bom. Cara, só sei que foi uma gritaria no meio da calçada. Aí o David conseguiu sacar o dinheiro, entregou pro cara, e o cara vazou e a gente ficou lá à deriva, não tinha não tinha iPhone, celular, WhatsApp, essas coisas não tinha. Sei que a gente só foi encontrar o Gessé e saber da nossa casa depois de algumas horas só. Não, isso deve acontecer bastante, cara, né? Muito perrengue, assim, viajar pra fora. Ian, a gente falou um pouquinho sobre circuito mundial, né, a sua experiência, e aí a gente entra no Challenger agora, então, dessa temporada, né, porque você também disse sobre adaptação. O Bloom até citou, né, mudou o regulamento, talvez hoje esteja muito mais difícil do que era anteriormente, enfim, pela competitividade, quantidade de atletas, calendário, enfim, são várias coisas. Eu queria até ouvir de você, se você acha mesmo que hoje, nesse formato do Challenger, né, você tem que passar primeiro pelo QS regional para poder atingir uma pontuação que te leva para o Challenger, para atingir outra pontuação que vai te levar para o WCT. Tá mais difícil mesmo, e quais são essas dificuldades hoje que deixam essa saga de voltar para o CT muito mais difícil? Cara, foi uma mudança muito grande, assim, essas últimas, né, atualizações aí da forma com que a gente precisa fazer para se qualificar para o WCT. Eu acho que a nossa região foi uma região que, né, ficou mais complicado pelo fator nível. O nível dos atletas da América do Sul, né, principalmente do Brasil, é absurdo. Pouca vaga para muita gente. A quantidade de surfistas com um nível muito alto de surf é muito grande. E antes nós tínhamos 30 atletas no que é o Challenge Series, né, que antes não era separado, então como se fosse o Challenge Series, nós tínhamos como 30 atletas. E agora a gente só tem 8 vagas. Então diminuiu bruscamente. Então a gente tem que disputar por essas 8 vagas. Já é um WCT aqui na América do Sul. Por esse lado, vai preparar a gente, né, para chegar no Challenge forte e já acostumado com essa sensação e pressão de ter que se classificar por Challenge. É meio que um simulador ali pro Challenge e pro WCT, né? Mas realmente, o nível é muito alto, a disputa é muito grande, 8 vagas para nossa região é muito pouco, na minha opinião, comparado com, por exemplo, Hawaii, que era para ser junto, né, mas no surf é separado. Então Hawaii acho que tem 6 vagas, se eu não me engano. Então você vai pegar, acho que aqui em São Paulo tem mais surfistas do que o Hawaii inteiro, deve ter. Só na cidade de São Paulo, não sei. Mas, então se você for pôr em número, né, cara, até lá pegar a galera que faz inscrição, são muitos atletas na América do Sul, em comparado, por exemplo, ao Hawaii, ter 2 vagas a mais só. Mas, né, o intuito disso era do circuito regional, acredito que era para diminuir os custos e dar mais oportunidades para pessoas que não tinham capacidade de viajar, né, para fora. Veio a pandemia também, tudo ficou mais caro para viajar. Mas ao mesmo tempo, né, acaba que algumas pessoas que não precisavam competir tantos eventos passou a ter a obrigação de competir mais eventos. Então acaba focando menos no que é principal, né, que é entrar para o WCT. Mas é difícil, cara. Para algumas regiões talvez isso tá legal, tá positivo. Então é difícil agradar a todo mundo. Mas pra gente aqui ficou um pouco difícil. Eu acho que desse sistema, assim, o que pega mais é
assim, que eu sinto falta pra galera que tá chegando agora, é o lance de não ter a oportunidade de competir mundo afora. Quando a gente começou, a gente tinha a WQS no mundo inteiro e você podia fazer todos aqueles que você tinha pontuação para competir. Então, você tinha a oportunidade de competir pela Europa, pela África. Você fazia seu próprio calendário, Você né? montava seu próprio calendário, você não precisava competir todos. Tinha lá 30 eventos, você escolhia assim, montava, se preparava, fazia a periodização certinha ali e pá. Então, agora, poucas pessoas, só vai ter a oportunidade de competir mundo afora os 8 que classificar para o Challenge. E às vezes a pessoa, vai um moleque que nunca teve essa oportunidade de competir fora, classificou para o Challenge. Que foi difícil pra caramba pra ficar entre os 8 do Brasil para entrar no... Do Brasil não, da América do Sul, porque os peruanos, chilenos, a galera tá quebrando também, o nível tá muito alto. Miguel Tudela, ano passado, ganhou 5. Então, essa pessoa vai entrar sem experiência nenhuma no Challenge, aí ele vai mal no Challenge, tipo... Aí tem que voltar pro regional, tem que conseguir essa batalha de Falar novo. tudo de novo. E aí, isso é só o começo para depois pro WCT, que aí já é também. Então ficou um pouco mais complicado. E eu não acho que o Challenge são 80 pessoas no Challenge agora, 80 surfistas. Não acho que os melhores 80 que tá fora da WCT estão ali no Challenge. Porque antes todo mundo tinha oportunidade igual e tava ali. Aí agora, por região, tem umas regiões que são um pouco mais fracas, que talvez um atleta que classificou por ali não estaria lá no Challenger. Então, ficou mais difícil de chegar no Challenge. E aí, chegando no Challenger, qual que é a dificuldade? Onde é que a gente falou que você chegou muito bem, ganhou 4 campeonatos, né? 2 campeonatos fortes no Brasil e depois 2, né, bônus aí, como você chamou. O que você acha que faltou? O que não deu certo? O que não encaixou para você chegar nesse momento, faltando 2 etapas, ainda precisar de bons resultados para conseguir uma vaga? Cara, aí, né, no Challenge, do Challenge pro WCT, meio que mudou, mas não mudou muito assim, porque a galera tá ali, né, no top 80, logicamente diminuiu a quantidade de gente no Challenge, antes era 114, eu acho. Então, os primeiros rounds já tá mais forte, né? Então, acho que o Ed Groja, desculpa te interromper, o Ed Groja falou, né, que o fato de não ter um no-loser, por exemplo, um round de no-loser, que não dá pra você, de repente, esquentar, ter uma preparação, o fato de ser 4 atletas também na bateria, tem essas coisinhas são mais chatinhas, assim? Cara, o round no-loser seria interessante, mas aí ia ter que diminuir os atletas do Challenge para encaixar um no-loser, né? E a redução de atletas... Reduz o número de chances também. Poderia ser bem-vinda se tivesse um aumento em grana para os outros, para as regiões, por exemplo, os regionais, ou, né, tudo isso. Mas aí, cara, no Challenge, tipo assim, eu até tava me fazendo essa pergunta quando eu voltei do US Open agora, porque eu tô me sentindo muito bem fisicamente, tô no meu melhor momento desde daquele início de 2020, né? E, nossa, eu vou fazer um free surf, eu saio do free surf me sentindo bem. Pô, minhas pranchas, tenho feito um trabalho com a Sharpai Brasil aqui incrível. As pranchas todas que eu pego, tenho muita confiança no meu equipamento, que é totalmente importante, né? Pra você ter uma confiança pra competição, pra bateria. Toda a minha equipe, minha família, todo mundo me deixando preparado. Então, eu tô no momento de colher os frutos agora, de ir lá no Challenge e brocar. Mas eu fui e não aconteceu. Na Austrália teve um evento que não foi muitas oportunidades na bateria, beleza. Aí depois em Narrabin eu caí numa junção de verdade, assim, não era uma batidinha normal, era uma junção oca, buraco. Eu caí, não completei, aquilo custou minha bateria. Balito, mesma coisa, era uma junção grande, eu caí, custou minha bateria. Nesse nível ali do Challenge, não pode errar, isso é certo. Às vezes você tá ali no regional, no brasileiro ali e tal, a galera não tem tanta experiência, talvez, às vezes.
você comete um erro, mas às vezes você consegue recuperar na bateria. Esse ano no Challenge, por exemplo, né, tudo que eu errei ali de cair numa onda, numa finalização, ou uma tomada de decisão que eu, em vez de remar para a esquerda, eu remei para a direita. Isso custou a bateria, não deu tempo de recuperar e consertar. Então, eu acho que o nível no Challenge ali não admite erros. Então, eu pensando assim, se eu for ler tudo o que aconteceu nas 4 etapas do Challenge, assim, são coisas que acontecem, que eu posso melhorar, mas, tipo, eu não fico desmotivado, achando que meu nível não tá mais pra tá ali batalhando pra voltar pro Tour, né, essas coisas. Eu continuo super motivado e tranquilo lidando com essas derrotas, e eu sei que tem mais 2 etapas agora, que vai ser Portugal e Saquarema, então tem mais 20 mil pontos aí que eu posso conseguir se eu ganhar as 2 etapas, né? O Cole Hauschman, Ganhou o americano, ganhou 2 etapas. Tudo pode acontecer, cara. Então, tá super aberto ainda o circuito. E, cara, eu tenho plena confiança no meu potencial, no meu merecimento e todo o trabalho que eu venho fazendo que, cara, pode chegar nessas 2 últimas etapas e acontecer de eu me classificar. E se não acontecer, beleza, eu tô tranquilo comigo mesmo, que eu tenho feito o meu melhor, né, junto comigo, com minha equipe. E isso é uma coisa que ajuda nas derrotas também. Eu não falei lá atrás, mas eu lembrei agora que quando você tá fazendo um trabalho, tá fazendo tudo que você sabe que tá no seu alcance, a derrota fica mais fácil de lidar, porque você sabe que você fez tudo. Então, é diferente quando você tem uma derrota e você não tá fazendo um trabalho direito, então você se sente mal, porque você falou, pô, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Quando você faz tudo certo, você lidar melhor, assim, você, pô, fiz tudo, não deu, acontece, vamos pra próxima. Você chegou a fazer alguma matemática para essas 2 últimas etapas agora do Challenger, Ericeira e Saquarema, pegando a sua pontuação, quem tá lá na frente também brigando por classificação, chegou a fazer algumas contas do que talvez seria possível de você conquistar para tentar chegar ao CT mais uma vez esse ano ainda? Cara, realmente, assim, eu tô bem lá atrás, fiz acho que 2,17, se eu não me engano. São pontos baixos, realmente para entrar no WCT você tem que ter no mínimo ali, contando os 2 resultados de nono, no mínimo ali para estar bem vivo, assim. Da forma que eu tô, tem que chegar em Ericeira, meter uma semifinal no mínimo e meter uma final em Saquarema, por exemplo. Então, são 2 grandes resultados. Mas tudo pode acontecer e, às vezes, isso que eu estou imaginando de um primeiro em terceiro, pode ser um primeiro e um nono. Depende tudo do decorrer da carruagem ali, como a galera vai indo, porque acontece direto de que a galera que tá com um puta resultado vai na pressão, vai perdendo pressão, perde, e alguém que tá lascado lá atrás, sem pressão nenhuma, faz bum, resultadão em Ericeira, não dá nem tempo de raciocinar que já tá que tipo tem uma possibilidade de entrar no WCT e já enfia outro resultado. Então, altera bastante ali. Às vezes tem um cara ali que tá em 12º e ele vai ficar por ali mesmo. E o cara vai vir lá de 40º e vai voar. O Cole Hauschman já está classificado, já oficialmente classificado, é o primeiro classificado desses 10 que vão se classificar. Feminino são 6. É isso. Só, bem menos. E hoje a gente tem o Samuel só, dos nessa representantes bolha, brasileiros entre os 10 primeiros colocados, né? Tem bastante gente ali depois na sequência, né? Na briga ainda. Mas o Samuel, nesse momento, seria o único classificado. Cara, eu acho que 4 vagas ali já tá definida. Eu acho que só tem mais 6 vagas em jogo. Jacob, o Wilcox. O Cole, Jacob, aí tem o Crosby. Sim. E o outro, não sei se é o Imai ou se é o Frederico, não me lembro agora. Eu vou checar aqui. Mas eu acho que tem umas 4 vagas ali. Quem já tá com 15 mil alto ali... A gente tomou uma dura do difícil. Pinga aqui, porque o Pinga veio aqui logo depois que o Samuel tinha ganho o Snapper. Falei assim, o Samuel já tá ali, o quê? De jeito nenhum, você tá louco, não sei o que. Eu falei, pois é. E aí o Eli Hanneman, é o Havaiano, é o quarto colocado, e o Fred é o quinto colocado. Eu acho que até o Eli, O Eli ganhou o ESOP, né? Acho que até o Eli já tá garantido. Eu acho, o cerco vai se fechando, né? Faltando só 2
pesa a favor dos brasileiros uma decisão depois em Saquarema. Não, e a última mesmo etapa Portugal, em casa. né? O pessoal, né? Portugal é um pico que normalmente... Os brasileiros sempre foram muito bem em Portugal. E, cara, vai ser inédito, né? Acho que pela primeira vez na história, um WQS, um circuito, vai terminar no Brasil, né? Sempre foi Hawaii, aquela pressão, aquela loucura para todo mundo, que é o desafio das ondas, do mar e dos atletas, dos locais, que entravam muitos locais nos eventos. Você sente falta de competir lá no Havaí? Ah, sim, com certeza. Eu, amava. Era a coisa que eu mais gostava. E agora nem o Triple Crown, né? Eles acabaram com o Triple Crown. Caraca, é triste. Eu, olho pra trás e falo, ainda bem que eu nasci e tive minha carreira a tempo de aproveitar tudo isso. Mas você passa o inverno, você passa a ideia é ir pra lá ou não? Cara, eu sempre tento ir. Inclusive, ano passado eu tava bem mal no Challenge e há muitos anos eu tava indo pro Hawaii só competição, tipo, foco, tá? Eu falei, tô precisando ir pro Havaí pra, cara, pegar umas ondas, tipo, que eu ia muito, desde muito pequeno e ficava 3, 4 meses. Eu queria ter essa renovação, viu? Eu falei, cara, preciso surfar, preciso aproveitar o Hawaii, gostar, tipo, eu gosto muito de ir lá, ficar surfando, jogar na praia o dia inteiro, indo de um lado pro outro, ficar ali em pipe, madrugar ali, pegar as ondas, que eu tanto gosto. E aí, ano passado, eu optei por não ir pro Challenge do Hawaii, que eu não tinha mais chance de me classificar pro WCT. E aí, eu guardei esse budget e falei, vou ficar esperando em janeiro, quando der o swell, eu ver que é uma semana perfeita, eu vou. E aí, eu fiz. E aí, eu senti que fez parte da minha preparação física esse ano e surtiu efeito e foi... Né, me deixou alegre aí para começar bem o ano. Uma pergunta, desculpa, Mal. Uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Existe algum lugar do mundo que você não foi ainda, que você gostaria de ir? Cara... Acho que não, né? Pelo visto. Cara, vamos tirar do surf, assistir Mônaco, o Grand Prix de Mônaco lá. Tá bom, tá entregue a resposta, tá entregue. Ian, a gente tem um cenário novo agora no surf brasileiro, né, que é o Dream Tour, essa possibilidade de uma competição de alto nível entre atletas brasileiros e, obviamente, que leva também a uma remuneração boa, né, para quem está competindo, enfim, uma possibilidade de um circuito forte em todos os sentidos aqui no nosso calendário nacional. Seu objetivo ainda o seu foco, a sua prioridade ainda é na WSL em poder voltar para o CT, ou você já passa a imaginar, talvez não para a próxima temporada, os próximos 2 anos, mas que é possível só competir o Dream Tour, essa possibilidade de um cenário cada vez mais forte de novo aqui do surf brasileiro? Como é que você tem olhado para esse crescimento numa nova gestão da CB Surf hoje? Cara, né, tá sendo incrível tudo que tá acontecendo agora pro surf brasileiro. Eu acho que a CB Surf tá fazendo um trabalho impecável com essa quantidade de eventos, né, de estar trazendo, resgatando tudo isso que já teve lá atrás, né? Era muito prestigiado o circuito brasileiro profissional. E agora isso tá voltando e, cara, só vejo benefícios. Tomara que realmente, né, fique, né, que não seja só passageiro, só exato. passageiro, Isso que eu queria falar. Tomara que seja algo que seja duradouro, que né, seja aí para essa geração que tá agora, a geração que perdeu, que ficou 10 anos sem nada, e para as gerações futuras, porque o surf brasileiro merece isso, né? A pessoa, ter um emprego e trabalhar com o surf, ser competidor profissional, ir lá, saber que vai fazer seu dinheiro, vai voltar para casa, né, com dinheiro, porque, surfar é legal, competir é irado, né? A galera faz porque gosta, porque ama, mas no final das contas tem que pagar as contas, tem que ter remuneração. Acho que ninguém aqui, nem em nenhum lugar do mundo ia gostar de trabalhar e não ganhar dinheiro, né? Que às vezes, infelizmente, em alguns eventos por aí acontece, mas a sua prioridade ainda é voltar para o CT. Você tem a WSL como foco e talvez isso de Dream Tour e cenário nacional, só isso, talvez daqui a alguns anos?
Cara, exato. Então é algo que a gente fica, pô, legal, com um determinado momento que a gente sair e não quiser mais, né, tentar a vaga pro WCT, não vai fazer mais eventos da WSL, ter essa oportunidade de competir em casa ainda num circuito forte e, né, continuar ali nesse meio, vestindo a lycra, surfando, mais ou menos o que o Adriano tá fazendo, Sim. né? Pô, é bem legal. Eu realmente agora tô focado 100% no WCT, no WQS para entrar no WCT, né? E o Dream Tour eu não quis abrir mão, porque eu conquistei minha vaga lá ano passado e eu falei, cara, vou aproveitar o Dream Tour, logicamente, para tentar fazer um dinheiro, porque tá dando um dinheiro legal, e para dar um retorno para os meus patrocinadores no Brasil, né? Porque tá tendo uma mídia legal em torno do Dream Tour, né? Tá passando ao vivo na TV nos dias das finais e tudo mais. Então é um retorno legal e é um treino forte, cara, né? Para as competições do Challenge, a gente tem a oportunidade de competir no sistema homem a homem, então faz parte do treino. Por exemplo, esse ano pra mim eu tava com o intuito realmente, né, pô, vou aproveitar bastante o Dream Tour pra surfar bem nas baterias assim, mas sem pressão, tipo, soltar meu surf, ver o que eu posso fazer numa bateria, mas acabou que eu, né, venci Shangri-La, então já muda um pouco. Ferrugem você não competiu? Não, a gente tava em Balito. Coincidiu a data, Então a gente já, pô, né, tem chance de um título brasileiro, pô, título brasileiro do Dream Tour agora, dessa nova fase, vai ter uma importância enorme. Então, vai levando paralelo assim, mas minhas energias agora para os Challenge, para o WCT. Thiago Blum preparou algumas perguntas aqui e o o nosso quadro criado por ele de Suel Expresso. Suel Expresso. Aqui é, né? Papum. Papum. Beleza? Bora. Bora. Frontside ou backside? Frontside. Tubo ou rasgada? Tubo. Maresias ou Noronha? Noronha. Austrália ou Havaí? Havaí. Piscina ou oceano? Os dois. Viagem de campeonato com a família ou com competidores amigos? Com a família. Antes da bateria, meditação ou pilhar? Eu gosto de um rock and roll no ouvido, mas tem uma concentração ali, uma meditação junto com esse rock and roll. Futebol ou Fórmula 1? Fórmula 1. Sport Recife ou Seleção Brasileira? Sport Recife. Verstappen ou Hamilton? Verstappen. Café ou cerveja? Café. E quem vai ser o campeão mundial esse ano em 2023? Caraca, minhas fichas estavam no Iagão. Tava crente que o Iagão ia vir, ia pro Finals, ia atropelar todo mundo, ia ser uma batalha incrível com o Felipe, e eu achava que o Iagão ia levar. Mas o Iagão não entrou no Finals, eu vou ficar com o Felipe. Eu acho que o nível que ele tem apresentado esse ano tá em outro patamar, onde ele tá encaixando as manobras, as rasgadas, tipo, ele tá entrando em umas partes da onda que é muito difícil, com total controle. Realmente o surf que ele tá fazendo tá impressionante e, cara, ele já tem um título, né? Não tem mais aquele peso de conquistar o título, então eu acho que ele vai tá voando lá. Como telespectador, machucou um pouquinho essa etapa de Teahupo, que a gente tinha até a possibilidade de classificação do Gabriel e do Iago, né, naquela quinta vaga. O Chumbinho precisava só de um resultado simples, depois ele confirmou, o Felipe já estava classificado. De quem estava acompanhando de casa e, obviamente, na torcida pelos brasileiros, machucou um pouquinho esse terceiro elemento nosso, verde e amarelo, não entrar? Cara, mas ao mesmo tempo, no final, só um vai vencer, né, cara? E importante ali que a gente tem o Felipe e o João, né? E um dos dois vai ter que levar pra gente aí. Mas realmente, né, eu tava numa expectativa muito grande ali de o Iago entrar pra esse top 5, porque, poxa, acompanho o Iago desde que ele só jogava futebol, depois depois do nosso treino oficial de surf, a gente fazia uma bateria extra do Iago com um amigo meu da escola que só ia no corte, a bateria era a diversão, os dois. E agora o Iago tá aí fazendo esse estrago todo. Então eu tava, né, na expectativa ali, torcendo bastante pro Iago varar esse Finals aí, mas com certeza aí, ano que vem ele vai estar dentro desse Finals. Temos tempo para mais uma pergunta? Temos.
Ian, a gente sabe que muitas vezes existe um gap aí entre ser vencedor e ser campeão, né? Ser campeão mundial. A gente tem 4 campeões mundiais. Rapidamente, você conseguiria definir o que cada um dos nossos 4 campeões mundiais tem de melhor? Cara, é difícil, mas assim, se for falar para uma coisa que eles têm em comum, né? Os 4, a garra, né? A brutalidade, os 4 tiveram isso muito forte, assim, que realmente ficou nítido e levou eles ao título. Mas, cara, o Mineiro, né? Eu costumo dizer que o Mineiro é o manual do Sul, o manual para ser campeão mundial. Se existisse um manual ali escrito, seria o Mineiro, né? Que o cara foi todo certinho, tudo que ele fez foi encaminhado para ser campeão mundial e ele conseguiu, e era tudo que realmente tinha que ser feito para ser, e ele foi. Então, realmente é um manual. O Gabriel, cara, o melhor competidor da história, melhor competidor que já existiu, na minha opinião. Então, a forma de ele competir né, fez ele ter todos esses títulos. O Ítalo é o brabo, o bruto, né? O cara realmente é um monstro, é o tipo o Bronco, o Petson Ross da nova geração, né? Sim. Aquela cara que tem a atitude que fez ele, né, quebrar todas as portas, chegar lá e conquistar aquele título em pipe. E o Felipe, cara, o talento do Felipe é incrível. Eu admiro bastante a forma que ele surfa, o frontside dele. Hoje em dia, por exemplo, aquele surf que ele fez em Jeffreys Bay esse ano, pegava as ondas metade do tamanho do que os outros caras, só que o surf que ele fazia naquela metade de onda era tipo não tinha como não dar high score naquelas ondas, é um nível acima, assim, ele tá numas condições. Então, eu acho que o talento dele e também a garra do Felipe, né, ele tem uma garra muito grande, mesmo, né, é trabalhoso, família, filho, ficar longe de casa, muita pressão, muita coisa, e ele, né, conseguiu lutar bastante aí, conseguiu o título ano passado, foi bem legal. Você acha que... Fala. Tirando esses 4 campeões mundiais que o Brasil já tem, Ian, olhando para quem está no CT, e com exceção ao Iago também, porque você já disse aqui sobre toda a sua torcida, né? A gente estava muito na expectativa também de acompanhar o Iago no Finals, mas dessa nova geração, quem você acha que tem potencial para poder se tornar campeão mundial também? Chumbinho, que vai brigar esse ano já, um Samuel que arrepiou na temporada passada, sofreu um pouco mais e agora está tentando voltar também. Da nova geração, quem você acha que tem trilhado, pelo menos até agora, um caminho de também lutar por um título mundial? Cara, você já falou para não falar do Iago, né? O Iago você já deixou a sua torcida aqui. O Iago, Iago acho que parte. ele né, já chegou nesse Sim. nível. Ele tá no nível dos caras que vai Sim. lutar aí para os próximos anos, né, pelo título mundial. Agora, cara, né, essa nova geração que tá vindo, João, Samuel, Matheus ali, né, tá batendo na porta para entrar. E tem outros também que tá vindo no regional, que daqui a pouco vai estar fazendo grandes resultados aí pelos Challengers. Tem o Ryan também. correndo já com vocês, Tem o Challenger com Ryan. 17 anos. Exato. Tem o Cauã Costa, tem o Gabriel Klaus, né? Tem uma galera boa vindo aí. Mas, cara, eu acho que ainda, né, para disputar o título mundial ali é um nível alto. Eu acho que, né, todos eles são capazes, mas realmente tem que ter uma mente muito forte e conseguir executar o surf, né, cara? A galera que tá ali disputando um título é a galera que consegue executar o surf que é preciso para estar lá disputando. Você tinha uma pergunta? Eu te interrompi, Não, desculpa. eu ia perguntar do Felipe o que ele acha do Felipe para a Olimpíada, sendo chopo. Eu acho que ele se preservou um pouco nessa última etapa, né? Já estava classificado, garantiu a primeira colocação, mas a gente vê o Felipe um pouquinho abaixo quando as condições são mais de consequência, como a gente chama. O que você acha? Cara, eu acho que o Felipe ele é subestimado nessas condições, na onda de chopo, na onda de pipe, mas ele é um cara que, cara, ele sabe entubar pra cacete. Você vê o posicionamento dele dentro do tubo, a forma que ele atrasa, que ele faz, é perfeito, ele sabe.
talvez ali num mar maior pode faltar um pouco, talvez, de atitude ou algo assim, mas, cara, a competição tudo pode acontecer, o talento, o posicionamento, a sabedoria de entubar ele tem, ele sabe. E eu acho que, cara, já passou isso, assim, sabe? Eu acho que ele já provou que ele sabe surfar essas condições. Tem um terceiro lá em Chopo, no WCT. E, cara, a Olimpíada ali vai ser uma incógnita, porque Chopo é difícil, cara, de sempre estar com onda daquele tamanho e tal. Às vezes se embala de tipo, ser um mar difícil, assim, não ser aqueles cabuloso. E a Olimpíada, não sei como funciona o esquema de janela, não é muita janela, né? São 3 dias, né? É um prazo mais curto, acho que são 3 dias. É um prazo bem... Não tem esse jogo tanto, Sim. Então pode ser que a gente... Mas é bom ouvir isso, porque a gente comentou, né, Mal, recentemente, assim que acabou a etapa de Chopo, esse receio, porque a gente fala, pô, se o Gabriel for para Chopo, a chance dele ganhar uma medalha, né, para a Olimpíada é muito mais alta. E o João também já mostrou em free surf lá do que ele é capaz e não conseguiu mostrar no campeonato, normal também. Mas é bom ouvir que o Felipe... E tem um gap de 1 mês até o Finals também, né? A prioridade da temporada do Felipe é chegar bem na Califórnia, não correr nenhum tipo de risco. Principalmente esse ano, talvez no ano que vem ele foque realmente na Olimpíada. Né? Você sabe que a sua última pergunta do Swell Expresso, de quem vai ser o campeão mundial de 2023, ela é a segunda mais importante nesse momento, né? A primeira é a seguinte: o esporte vai subir esse ano, volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, Ian? Esporte vai subir, esse ano vai. E se Deus quiser, eu vou subir junto com ele. Tomara. E tem o ABC, o Jadson é torcedor do ABC também, cara. O Jadson vai no estádio também, cara. Vai. Ian, legal demais, cara. Queria te agradecer essa sua agenda tão apertada, você ter encontrado esse tempo depois do Thiago Blum ter te pentelhado tanto ali pelo Instagram e também pelo WhatsApp. Mas, cara, é uma honra por tudo que a gente já disse lá no início, por você ter feito parte da nossa história. As portas do Surf 360 sempre abertas a você. Obrigadão. Valeu, obrigado a vocês, cara. Foi da hora aí participar do meu primeiro podcast. Espero que não tenha falado nenhuma besteira. Não falou nenhuma. Por sua conta e risco. Alô, DBZ? A próxima vez vai ser na praia, cara. Vamos lá no... Vamos marcar em Maresias da próxima. Aí sim. Obrigadão, Ian. Boa Valeu, sequência galera. de temporada, boa sorte aí agora. Vamos colocar aquela matemática que a gente fez aqui já. Bora, vai sair. Vai sair. Eu vou ser aquele que vai sair do 42 lá pra dentro dos 10. Tomara. Essa é a nossa torcida. Galera, Ian Gouveia, nosso convidado dessa semana no podcast Surf 360. Agradecendo mais uma vez ao pessoal da Board House Brasil, sempre com a gente aqui nos estúdios, com as nossas pranchas aqui sempre iradas, dando aquele ar especial. Mais uma semana aqui nos estúdios da Live Sports. A gente volta então semana que vem, todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, um novo episódio no nosso YouTube, no nosso canal no Spotify. Nos siga também no nosso Instagram, @surf360_. A gente se encontra então na semana que vem. Aloha, valeu galera, até a próxima. Pessoal.